Só um minutinho, tá? Pronto. Bom dia. Nessa videoaula nós vamos a falar sobre a área de superfície de revolução, né? Ou seja, calcular a área da superfície obtida quando gira uma curva dada em torno de um eixo de revolução, que nesse caso vai ser o eixo das abscissas. Ok? Vamos lá. Vamos a pular então aqui. 20, né? Vejamos aqui. Seja f uma função contínua no intervalo fechado AB, certo? E vamos a exigir também que essa função seja diferenciável no intervalo aberto AB. Okay? Então, veja aqui. Vamos a considerar uma superfície de revolução S, obtida quando giramos a curva definida pela função f de x, né? Para x pertence ao intervalo de A até B. Essa curva vai girar em torno do eixo das abscissas, certo? Então, veja, então, a área da superfície do sólido gerado pela rotação de uma curva, né? A rotação x, vai ser igual. Veja como vamos aqui de novo vem a definição de limite para nos ajudar, né? Vai ser igual ao limite que tende a área da superfície gerada pelas linhas poligonais inscritas na curva quando giram ao redor do eixo X e quando o número destas linhas aumenta indefinidamente e, por conseguinte, o máximo do comprimento de cada uma delas tende a zero. Ok? Então, vamos, assim mais ou menos, né? Veja aqui. Vamos supor que vamos a destacar aqui, só um minuto. Essa aqui é nossa curva, certo? Definida pela função y igual a f de x. Então, quando essa curva aqui gira em torno do eixo das abscissas, vai gerar essa superfície de revolução. Todo esse, né? Então, vamos a dizer que, então, que a área dessa superfície de revolução vai ser igual a quê, né? O que vamos fazer aqui? Vamos a inscrever pontos na curva, né? Vamos a dizer o ponto extremo esquerdo aqui da curva vai ser M0. Ali temos M1, M2, M3, aqui M K-1, M sub K, né? Até chegar a Mn. Okay? Então, aqui, uma vez inscritos esses pontos na curva, vamos a ligar esses pontos. Então, vamos a ter qual linha? M0 até M1, de M1 a M2, M2 a M3. Só um minuto. Alguém está entrando. Pronto, voltemos agora. De M3 a M4, vai juntando os pontos através, com linhas poligonais, certo? Então, o que dizemos aqui? Então, a área dessa superfície que está aqui vai ser igual ao limite da área obtida quando vão a girar também essas linhas poligonais em torno do eixo das abscissas. Certo? Vai ser o limite, né? Obviamente, quando se fala limite, é quando você tem uma fórmula exata, né? Limite é quando o número de pontos aumenta, o número inscritos na curva aumenta, ou quando o comprimento do máximo da linha poligonal tende para zero, que é a mesma coisa. Certo? Então, por que se calcula assim, né? Porque é mais fácil calcular a área da superfície gerada pelas linhas poligonais. Porque a gente já sabe fazer, de alguma forma, sabe lidar com superfície de revolução gerada por linhas poligonais. Vejam aqui, por exemplo, né? Aqui, não, vamos ver, por exemplo, aqui. Vamos a ligar aqui M sub K menos 1 com o ponto MK. Aqui. Vamos a ligar uma linha poligonal, ok? Vamos agora só prestar atenção nessa linha poligonal. M sub K menos 1 e M sub K. Quando essa linha poligonal vai girar em torno do eixo das abscissas, alguém me poderia dizer qual superfície ele vai gerar? Quando a linha só poligonal, né? M sub K menos 1 e MK gira em torno do eixo das abscissas, qual superfície
de revolução ele vai gerar? Alguém me diz? Esse é um cilindro? Seria cilindro se M sub K menos 1 e M sub K seria paralelo ao eixo das abscissas, ok? Mas não necessariamente é paralelo. Um trapézio? Não, é superfície, é em R3. É o trapézio em R2, né? Uma figura plana. Superfície. É um cone truncado. É como se tivesse um cone, aí você cortasse em dois. Base maior, base menor. Ah, tá bom. Tudo bem? Perfeito? Então, Sim. quando a linha poligonal M sub K menos 1 e M sub K gira em torno do eixo das abscissas, vai gerar uma superfície que se chama cone truncado. Ok? Em particular, se essa linha poligonal é paralela ao eixo das abscissas, seria um cilindro de revolução, como já foi visto na aula passada, mais ou menos, né? Ok? Todo mundo pode perceber isso? Ok. Tá ok. Agora minha pergunta é, na escola provavelmente vocês estudaram álgebra linear, geometria espacial, né? Alguém me pode dizer a que é igual a área da superfície do cone truncado? Esse eu não lembro. Nem eu, acho que eu nem vi. Cone. É 2π a base, o raio da base maior mais o raio da base menor, né? Multiplicado pelo comprimento da geratriz, que seria, vamos aqui, seria o quê? A área do cone truncado, ou seja, a área da superfície de revolução, seria o cone truncado, seria igual a quê? Vejam aqui, 2π vezes o raio da base maior mais o raio da base menor. E tudo isso multiplicado pelo comprimento da geratriz, né? Do que está gerando. Qual a geratriz? É o segmento M sub K menos 1 até M sub K. Tudo bem? Esse seria... Então, veja, nós destacamos uma linha poligonal, né? Portanto, quando nós queremos saber a área da superfície de revolução de toda a curva gerada quando gira, né? Então vai ser a somatória de todos esses cones truncados. Certo? Então vamos, já que temos a ideia agora, vamos a formalizar. Vamos lá. Tudo certo? Então veja aqui. Aqui quando cortamos a superfície de revolução no ponto xk, nos pontos xk, vírgula f de xk, né? Por um plano perpendicular ao eixo x, obtemos uma circunferência de raio f de xk, né? Aqui, por exemplo, é fácil ver se aqui, por exemplo, esse aqui, vamos separar aqui. Aqui, por exemplo, se corta aqui, qual vai ser a seção transversal aqui? Vai ser uma circunferência. E o raio dela vai ser o quê? O valor da função nesse ponto que está aqui. Nesse caso, vai ser f de xk menos 1, né? Ok? E o comprimento dessa seção transversal, né? Vai ser igual a 2πr, né? Nesse caso, o r é xk. Então, é de esperar que uma aproximação da área da superfície seja dada por essa expressão que está aqui. Então, nós vamos chegar... Essa aqui é uma intuição, né? Que vamos chegar a isso aqui. Então, veja aqui. Esse delta S que aparece aqui, ele se chama elemento diferencial de comprimento, né? Esse delta S vai ser igual que a raiz quadrada. Na verdade, esse delta S que aparece aqui seria... Vamos voltar aqui. Esse delta S seria, na verdade, esse comprimento dessa parte da curva compreendida entre M sub K menos 1 e M sub K. Só para aqui, para essa parte que está aqui, por exemplo. Esse seria o ds, delta S. Essa curva. E aqui não aparece como curva, aparece como linha, né? Então, essa curva aqui que aparece, que está entre M sub K menos 1 e M sub K, ele pode ser aproximado com a distância do ponto MK menos 1 e MK. Ou seja, é o comprimento da linha poligonal. MK menos 1 e MK.
Tá certo? Ou seja, quando são distâncias pequenas, né? Então, um pedaço de curva pode ser aproximado como uma linha poligonal. Ok? Então, agora vamos a reduzir a fórmula. Veja. Se aumentarmos indefinidamente o número de segmentos inscritos na curva, né? Vamos ter a forma mais precisa. Então, veja que aqui estamos aumentando aqui o número de pontos ou dizendo que o máximo do comprimento da linha poligonal tende para zero, que é a mesma coisa, né? Tá certo? Então, essa seria aqui a forma intuitiva, né? Essa forma que chegamos aqui. Vamos a chegar a essa fórmula aqui. Vejam aqui esse ds, como falei, é elemento diferencial de comprimento. Que seria o que? Raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Vamos chegar a essa fórmula de um modo mais analítico, né? Para isto, veja, primeiramente tomemos uma partição do segmento A, B. Particionamos, né? Por esses pontos x0, x1, x2, xn. Tal que o x0 vai ser o ponto extremo A. E esse é menor que x1, x1 menor que x2, até chegar ao ponto xn. Xn vai denotar o ponto extremo do intervalo B, extremo direito, né? E vamos escrever na curva os pontos, né? M0, M1, M2, tal como eu falei anteriormente, né? E vamos escrever a linha poligonal. Então, vai ser a linha poligonal M0 até M1, de M1 até M2, M2 a M3, e assim por diante. Certo? Então, tem uma linha poligonal. Ok? Então, os vértices de todos esses pontos, qual seriam os vértices do ponto M0? Vamos voltar aqui, só para reforçar. O ponto M0, qual seriam os vértices ou quais seriam as coordenadas? O M0 vai ter coordenadas, qual seria? O coordenada vai ser x0 e f de x0. Mas x0 é o quê? É A. Então, a coordenada de M0 vai ser A, f de A. Qual vai ser a coordenada de ponto x1? Do x1, aliás, do x1 não, de M1. As coordenadas vai ser x1, f de x1. E assim em geral, né? As coordenadas de ponto MK. Aqui vai ser qual coordenada? Vai ser xk, f de xk. Ok? As coordenadas do ponto MN. Vai ser xn vezes f de xn. Mas xn é igual a b. Então vai ser b, f de b. Certo? Voltamos aqui. Então, a gente sabe que então, as coordenadas do ponto MK, por exemplo, vai ser xk, f de xk. Ok? Aqui. Então, a área de superfície de revolução gerada pela rotação da linha poligonal ao redor do eixo X é dada pela seguinte fórmula, né? Aqui eu já escrevi aqui que na verdade, aqui é π. A área da superfície do cone truncado, né, é igual a π vezes o raio da base menor mais o raio da base maior, né? E tudo isso multiplicado pelo comprimento da linha poligonal. Que nesse caso vai ser o que? M sub k menos 1 até mk. Ok? O que está aqui, por exemplo, né? Vai ser π o raio da base menor, aliás, o raio da base maior, f de xk, mais o raio da base menor, f de xk menos 1, né? E vezes aqui o comprimento da linha poligonal. A linha poligonal, nesse caso, mk, vai ser igual a que? Delta xk ao quadrado mais delta xk. Essa fórmula aqui obtém-se pelo teorema de Pitágoras. Ok? Essa parte que está aqui, π vezes esse colchete que está aqui, vezes a raiz quadrada, né? É a área de superfície do cone truncado. Mas aqui temos somatória, então aí estamos somando todas as superfícies dos cones truncados. Ok? Aqui vamos a lembrar, então, como vejam que o gráfico da função está dado pela equação y igual a f de x. Então, o y é função de x. Portanto, esse delta yk que aparece aqui, né? A gente pode escrever como sendo a diferença de f de xk menos f de xk menos 1. Ou seja, é o incremento da função, tá certo? Então, vamos a reescrever essa igualdade que está aqui. Vamos a reescrever da seguinte forma. Então, esse n vai ser π, f de xk menos 1. E aqui, vejam aqui, vamos voltar aqui. Esse delta de yk, estamos denotando com essa expressão que está aqui. Ok? Por isso que está ficando aqui. Vai ficar essa expressão que está aqui, tá vendo? Ou, se você quer saber, aqui você coloca em evidência delta de xk. Quando você vai desenvolver essa expressão que está dentro da raiz,
simplesmente você vai obter essa expressão que está aqui. Ok? E aqui, vamos aplicar aqui, o que vamos aplicar aqui? Veja aqui, aqui tem delta de xk, esse que está aqui ao quadrado aqui, veja aqui, a gente vai colocar fora, porque aqui seria a raiz quadrada delta de xk ao quadrado, então fica fora, tá vendo aqui? Delta de xk. O que fica a parte de dentro? Por que ficou aqui? Porque aqui, você está escrevendo aqui a fórmula que está aqui seria do valor meio, né? Esse que está aqui. Pode ficar derivada, não algum ponto xk. Esse xk é um ponto que está entre o intervalo de xk menos 1 até xk. Okay? Mas temos essa fórmula aqui. E agora, obviamente, vamos a tomar o limite, né? Quando você passa ao limite, né? Veja o que vai acontecer aqui. O xk e o xk menos 1, eles vão atender a um ponto específico. Nesse caso, o ponto x. Tá certo? Tende ao ponto x. Ou, veja o que acontece quando você toma infinito. Então, o xk menos 1 e o xk, eles vão atender a algum ponto, né? Nesse ponto, pode ser esse ponto xk, por exemplo, o que aparece aqui. E aí você toma o limite. O que vai ficar aqui? Então, esse aqui vão ser iguais. Aqui vai ficar duas vezes essa expressão que está aqui, né? Por isso que fica 2π, tá vendo aqui? 2 vezes π. Aqui fica a integral de a até b da função f de x e raiz quadrada de 1 mais a derivada de f ao quadrado de x. Então, essa aqui é a fórmula que nos permite calcular a área da superfície de revolução obtida quando gira uma curva da forma y igual a f de x em torno do eixo das abscissas. Ok? Então, vamos a guardar essa fórmula. Esse tipo de integrais não é fácil resolver, porque sempre quando tem raiz quadrada, ele complica demais, né? A aparência parece não é muito complicada, mas quando você vai calcular tipo de integral, ele requer do aluno uma certa capacidade em técnica de integração. Tudo bem? Mas isso aqui seria então a fórmula. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo Ou certo, alguma por enquanto. pergunta? Oi, Carlos? Tudo certo, por enquanto. Tudo certo, né? Bom, então, deduzido a fórmula, agora vamos a considerar dois exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo, simples, né? Veja aqui. Vamos encontrar a área da esfera, né? Gerada pela revolução da semicircunferência superior, x quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado, né? Ao redor do eixo das abscissas. Veja aqui nós temos essa fórmula que está aqui, é a fórmula da circunferência de raio R e centro na origem. Mas veja então, na verdade nós não queremos toda a circunferência, só nos interessa a parte superior, certo? A parte de cima. Então veja, a semicircunferência superior, ele vai girar em torno do eixo das abscissas. Quando essas semicircunferência superior gira em torno do eixo das abscissas, vai gerar uma superfície que se chama esfera. Ou seja, só a casca, só a fronteira, só a parte de fora, né? Tudo bem? Diferente da bola. Lembra que a bola é, além da parte de fora, que pode ser, necessariamente a parte de dentro. Então, aí quando você gera uma bola de revolução, é quando o semicírculo gira em torno do eixo das abscissas. Mas aqui só é a semicircunferência. Certo? Só a parte de fora. E essa forma também é fácil saber, ou é estudado muito na escola, por exemplo. Alguém sabe dizer que é igual a área da esfera de raio 2, por exemplo? Alguém sabe? Qual a área da esfera de raio 2? Alguém sabe? Como calcular a área da esfera? 16π. É 4π r ao quadrado. É isso mesmo, 4π r ao quadrado. Isso, 16 falou. O que já falou o Luiz, 16π, porque o r é 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4 é 16π.
Então, essa é uma fórmula pronta que a gente já sabe na escola, né? Então, aqui vamos usar cálculo integral para chegar a esse resultado. Ok? Vamos lá, então. Ok. Nós temos aqui a função, vamos escrever aqui o y em função de x, tá certo? O y aqui vai ser igual, veja aqui, vai ser y ao quadrado igual r quadrado menos x ao quadrado. Extraindo raiz vai ficar, então, y igual a raiz quadrada de r quadrado menos x ao quadrado. Ali vamos tomar sinal positivo antes da raiz, por quê? Porque é a semicircunferência positiva e é superior, aliás, e aí o y é maior que zero, maior ou igual a zero, ok? Então fica essa expressão para o y. E daqui, obviamente, você se observa na fórmula, né? Na fórmula, o que precisamos? Obviamente, saber explicitamente o valor de y ou f de x, e também devemos saber a derivada de y ou de f de x. Ok? Já sabemos os limites de integração, inferior e superior, né? Então, basta então calcular só a derivada. Perfeito. Vamos aqui. Então, já sabemos y. Derivando aqui, vamos obter, esse vai ser igual a menos x sobre raiz quadrada de r quadrado menos x ao quadrado. Veja que a integral está muito ligada, a aplicação da integral está muito ligada às derivadas, né? Então, requer que o aluno nesse estágio já saiba derivar quase qualquer função algébrica, certo? Agora vamos a substituir as expressões de y e y', onde? Nessa fórmula que está aqui, né? Na fórmula 0,3. Okay? Lembrando que aqui o a daqui da fórmula vai ser menos a, e a fórmula aqui, e o b vai ser a. Ok? O r, aliás, r não é a, porque o r é o raio disso. Vai ser, então, o a vai ser menos r e o b vai ser igual a r. Então, temos aqui 2π, os limites de interação menos r até r, aqui tem a função y, e aqui dentro da raiz tem o quê? 1 mais a derivada de y elevado ao quadrado, né? Aqui, obviamente, vamos a observar dentro da raiz. Quando você levar ao quadrado aqui, vai ficar x ao quadrado, e aqui embaixo cancela a raiz, vai ficar, então, x ao quadrado sobre r quadrado menos x ao quadrado. Aqui multiplica por 1, vai ficar o quê? R quadrado menos x quadrado mais x ao quadrado. Então, vai ficar r quadrado sobre r quadrado menos x ao quadrado. Extrai raiz quadrada. Então, vai ficar r sobre raiz quadrada de r quadrado menos x ao quadrado, que cancela com esse aqui, né? Cancela, então por isso fica raiz de r quadrado. Raiz de r quadrado igual a r, né? Positivo, por quê? Porque raiz é positivo, né? E aqui, como está integrando com relação a x, o r é constante. Então, a primitiva vai ser rx. Aí valua de menos r até r e obtemos 4π r ao quadrado, né? Tal qual a gente sabia da escola. Certo? Ok? Tranquilo? Tranquilo. Uhum. Vamos para nosso próximo exemplo. No próximo exemplo, veja aqui. Nós queremos calcular a área da superfície de revolução, que você vai chamar catenoide, obtida pela rotação da catenária, definida pela função y igual a cosseno hiperbólico de x sobre a ao redor do eixo das abscissas, desde x é igual a 0 até x é igual a a. Tá certo? Vamos supor aqui o a positivo. Ok? Veja aqui, então, o que vamos ter? Vamos a ter uma curva que se chama catenária, definida pela equação y igual a cosseno hiperbólico de x sobre a, e ele vai girar em torno do eixo das abscissas. Quando gira em torno do eixo das abscissas, né? Ele é do intervalo de x igual a 0 até x igual a, né? Ele vai gerar uma superfície de revolução. Essa superfície de revolução se chama catenoide. Então, nós queremos calcular a área desse catenoide. Eu vou adiantar um pouquinho, só para antes das contas, aqui. Esse aqui é a catenoide. Veja aqui, tudo isso aqui, né? Esse aqui é a catenária, uma parte da catenária que está aqui, né? Quando ele vai girar em torno do eixo das abscissas aqui, quando gira em torno vai gerar essa superfície de revolução, certo?
Então, essa superfície de revolução aqui, que vocês podem ver aqui, ele se chama catenoide. Certo? Então, nós queremos encontrar a área dessa superfície. Então, nós já temos a fórmula para calcular essa área de superfície, né? Vamos voltar aqui. A fórmula é esse que está aqui. O f de x, aqui praticamente temos tudo, né? Aqui o a para nós vai ser o zero, porque vai gerar x igual a zero, e até x igual a a. Então, o b vai ser a e o a vai ser igual a zero. E f de x, obviamente, é o que? É a cosseno hiperbólico de x sobre a. E aqui só basta calcular a derivada do cosseno hiperbólico. Então, vamos a fazer isso. Mas aqui estou lembrando, apesar que a gente já fez alguns exemplos, né, com funções hiperbólicas, vamos a lembrar mais uma vez, né? Veja que o cosseno hiperbólico de x e o seno hiperbólico de x se define da seguinte forma, né? Cosseno hiperbólico de x é definido como a semissuma do que exponencial de x e exponencial de menos x, certo? Ou seja, exponencial de x mais exponencial de menos x dividido por 2, semissuma. O seno hiperbólico é definido como a semidiferença, né? De exponencial de x e exponencial de menos x. Aqui. Ok? Certo. Aqui da definição do cosseno e o seno hiperbólico, você observa o quê, né? O cosseno hiperbólico, ele nunca vai ser negativo. Nunca vai ser negativo. Então, não existe nenhum x de tal forma que o cosseno hiperbólico nunca seja x. E aí, não ser negativo, né? Aí também é fácil também ver que ele nunca vai ser zero, né? Certo? Negativo é que nunca vai ser zero. O seno hiperbólico, ele sim pode ser negativo e inclusive pode ser zero. Quando é zero, veja, quando que é zero? Quando x é igual a zero. Se x é igual a zero, aqui vai ter 1 e aqui também vai ter 1. 1 menos 1 dá 0. E aqui, dependendo do valor de x, né? Ele pode ser negativo. Para x negativos, o seno hiperbólico é negativo. E para x positivos, o seno hiperbólico é positivo. Ok? Aí dá para, da definição, dá para provar algumas igualdades ou identidades, tal como se faz para as funções trigonométricas. Por exemplo, se você eleva ao quadrado cosseno hiperbólico e eleva ao quadrado seno hiperbólico, e aí faz a diferença, vai ser igual a 1. Ou seja, o quadrado do cosseno hiperbólico menos o quadrado do seno hiperbólico igual a 1. E aqui também pode colocar os ângulos duplo, ângulo metade, tem essas desigualdades. Ok, vamos deixar isso aqui, né? E aqui também é fácil observar que a derivada do cosseno hiperbólico, quando você vai derivar isso aqui, o resultado vai ser igual a seno hiperbólico. E se deriva seno hiperbólico, o resultado vai ser igual ao cosseno hiperbólico. A derivada, obviamente, daqui obtém-se quando você vai derivar, por exemplo, do cosseno hiperbólico, quando você deriva ao lado direito. Quando deriva ao lado direito, você vai ter essa expressão que está aqui, que na verdade seria seno hiperbólico. E quando você vai derivar o seno, quando você vai derivar o seno hiperbólico, você vai derivar ao lado direito. Quando deriva ao lado direito, você vai obter essa expressão que está aqui, ou seja, o cosseno hiperbólico. Aqui a diferença da função trigonométrica, né, que a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. Aqui, diferente aqui que a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Ok? Essa é uma coisa. Então, agora vamos a voltar à fórmula. Nossa fórmula é aqui, né? Então, a área do catenoide é igual a 2π, vamos integrar de 0 até a. Aqui nós temos a função f de x, que no nosso caso é a cosseno hiperbólico de x. E aqui tem raiz quadrada de 1 mais a derivada da função f, que no nosso caso é a cosseno hiperbólico de x sobre a, e elevado ao quadrado. Obviamente aqui faltou dx, que eu não escrevi, mas faltou dx, tá certo? Então, aqui tem aqui, eu reescrevo, então vamos aqui. A derivada de a cosseno hiperbólico de x sobre a, aqui é importante derivar, aqui usa a derivada do cosseno hiperbólico e derivada da função composta. Vai ser igual a seno hiperbólico de x sobre a, e elevado ao quadrado, por isso que fica seno hiperbólico ao quadrado de x sobre a. Ok? E aqui usa a identidade. Aqui vamos a voltar aqui um pouquinho. Qual a identidade, né? O cosseno hiperbólico ao quadrado vai ser igual a 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x. Então, vamos a voltar aqui. Veja que aqui tem 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x. Portanto, isso aqui vai ser cosseno hiperbólico ao quadrado de x. E aqui extrai raiz quadrada. A raiz quadrada vai ser positivo porque dizemos que o cosseno ele nunca vai ser negativo, né? Tá.
Então, aqui dá cosseno hiperbólico de x sobre a vezes cosseno hiperbólico de x sobre a vai ser igual a cosseno hiperbólico ao quadrado de x sobre a. Ok? Esse a que está aqui constante, vamos escrever fora. Você vai ficar 2πa. E aqui, aqui dá para usar algumas identidades, mas caso a gente não saiba, né, vamos usar a definição. O cosseno hiperbólico de x sobre a definição está aqui. Veja aqui. O cosseno hiperbólico de x é k. Se o argumento é x sobre a, então basta trocar aqui x sobre a, aqui, em cada um deles, né? Aqui x sobre a, aqui também vai ser x sobre a, ok? O que estou fazendo aqui. Exponencial de x sobre a mais exponencial de menos x sobre a sobre 2. E aqui eu vou elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado, o que vai ficar aqui? Exponencial 2 vezes xa, aqui, mais o dobro do primeiro com o segundo, vai ficar 2, aqui, certo? E mais o quadrado de exponencial de menos x sobre a, que vai ser exponencial menos x sobre a. E tudo isso é dividido por 4, né? Divide por 4. Então, 4 vamos escrever fora da integral, vai ficar aqui. Então, 2πa sobre 4 vai ser πa sobre 2. Certo? O que está aqui. E aqui, essas expressões aqui exponenciais são fáceis de integrar. Então, veja aqui. Aqui tem πa sobre 2. A primitiva de exponencial 2x sobre a vai ser igual a quê? É a própria função, exponencial 2x sobre a vezes a meios. A primitiva de 2 vai ser 2x. A primitiva de exponencial menos 2x sobre a vai ser menos a meios. E agora vamos evaluar tudo de 0 até a, pela fórmula de Newton-Lewis, né? Teorema fundamental do cálculo. Então, aqui, vejam que quando x é igual a a, o que vai ficar aqui? 2a sobre a. Então, vai ficar e ao quadrado. Ok? Tá. Agora, quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0, aqui vai ficar 0. Então, vai ficar 1. Então, aqui vai ficar menos a meio aqui. Vamos acordar menos a meios, certo? Menos a meios. Aqui vai ficar 2a, tá aqui. E aqui vai ficar menos, quando x é igual a vai ficar a meios, era menos 2. E vai ficar menos, ou aliás, menos e menos a meios, que cancela com esse a meios que apareceu aqui, por isso que não aparece a meios, né? Agora vamos a juntar. Vamos a juntar, veja, o que vamos a juntar aqui? Esse termo primeiro com esse terceiro aqui. Então vai ficar πa meios, que está aqui. E aqui, esse a que aparece aqui, vamos também escrever fora aqui. Vai ficar, então, πa quadrado sobre 2 vezes e meios sobre 2 menos e a la menos 2 sobre 2. E aqui ficou esse termo que está aqui. Multiplica com esse aqui, vai ficar cancela o 2, vai ficar, então, π ao quadrado que está aqui. Agora, essa expressão que está dentro do parênteses, essa aqui também é fácil de saber que é igual. Vai ser seno hiperbólico de 2. Está aqui, tá vendo? Seno hiperbólico de 2. E o resultado vai ser isso. E com isso nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje.